Fala galera do YouTube, beleza? Caio aqui do time da Atuar. A gente vai começar agora mais uma aula para o nosso canal aqui do YouTube para a gente poder falar de Excel. E cara, na aula de hoje a gente vai falar sobre como inserir imagem e formas dentro das nossas planilhas. São dois recursos muito interessantes para você poder deixar suas planilhas mais atraentes ali, mais funcionais, botar logo da sua empresa, criar botões e assim vai. Tudo isso por conta dessas duas funções. Beleza, a gente vai aprender isso aqui na prática e, sem mais, bora pro conteúdo. Antes da gente começar essa aula de hoje, eu já vou te pedir para você poder deixar o like nesse vídeo. É realmente muito importante o seu like para a gente poder levar essa aula para mais e mais pessoas. Então, deixa o seu like aqui nesse vídeo, por favor. E além disso, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem sempre aula nova aqui de Excel, de VBA, de Power BI, enfim, inclusive eu recentemente terminei uma sequência de 4 aulas sobre o nosso curso básico de Excel. Não sei se você viu, mas cara, se você tiver assistido, deixa o seu feedback aqui nessa aula mesmo. O que você achou? Deixa o seu comentário aí que vai ser muito importante. E além disso, fica ligado aqui na descrição do nosso vídeo, porque a gente tem vários links aqui para você poder dar uma olhada. Primeiro, sobre o nosso curso completo de Excel online, que é o Mapa do Excel. Segundo, sobre o nosso curso gratuito de Excel para você poder baixar e, cara, seguir estudando Excel com a gente. E terceiro, o material dessa aula aqui. Tudo que você vai ver eu realizando aqui nesse material da nossa planilha, você também vai poder fazer o download e poder praticar aí. Tranquilo? Então, basicamente isso. Cara, sem mais delongas, bora para a nossa aula. Para a gente poder aprender a inserir imagem em formas, é super simples, né? São dois recursos diferentes. Primeiro, a gente vai inserir imagem, depois a gente vai inserir formas dentro do nosso Excel. Aqui a gente vai ver a aplicabilidade, a funcionalidade, como manusear super na prática. Tranquilo? Repara, aqui eu estou aqui na nossa guia página inicial, eu tenho a guia inserir, guia desenhar, layout da página, enfim. Eu vou clicar aqui ó, na guia inserir, beleza? Para a gente poder de fato inserir uma imagem dentro da nossa planilha, beleza? Então, depois de clicar aqui na guia inserir, eu vou clicar aqui em ilustrações, tranquilo? Depois de clicar em ilustrações, a gente vai ver as opções de imagem, formas, ícones, modelo 3D. Talvez até no seu Excel já esteja aparecendo direto imagens, formas, ícones antes de aparecer ilustrações. Ok? Não tem problema, vai de versão para versão. Tranquilo? Vou clicar aqui de novo em ilustrações, né? Vou clicar aqui em imagens e depois eu vou colocar aqui, ó, colocar na célula ou colocar sobre as células. Eu quero colocar dentro de uma célula ou quero colocar sobre as células para eu poder manusear mais facilmente. Nesse caso, vou colocar sobre as células, só para eu poder manusear, eu não quero que fique delimitado em uma única célula. Tranquilo? Então, vou passar o meu mouse em colocar sobre as células. Depois disso, eu vou clicar aqui em este dispositivo, porque a imagem que eu vou selecionar está neste dispositivo, ou seja, está no meu computador. Tranquilo? Se estivesse online, por exemplo, eu clicaria em imagens online e assim vai. Cliquei em este dispositivo, para que logo depois o Excel vai dar uma carregadinha aqui para a gente. Ele vai abrir o nosso explorador de arquivos. Eu vou chegar aqui em Download e vou clicar em Logo Atuar, porque é a imagem que eu quero inserir. Depois de clicar em Logo Atuar, eu vou chegar aqui ó, e vou clicar em Inserir. Beleza? Cliquei em Inserir e repara, logo depois o nosso Excel já carrega a imagem. Repara que ele carregou ela grandona, ficou atrás de mim aqui. O que eu vou fazer? Vou entrar em pânico? Caraca, a imagem ficou muito grande e já era. Claro que não. Eu vou chegar aqui, ó, vou pegar o meu mouse, vou pressionar essa imagem, vou arrastá-la um pouquinho aqui para a esquerda. Ó. Olha como é que a imagem vem super grande, vem numa formatação que não fica tão interessante assim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar com o meu mouse, cheguei ela um pouquinho para o lado, né? Eu só pressionei, ó, se eu pressionar ela e arrastar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, repara que ela acompanha os meus movimentos, mas nesse caso, o que eu vou fazer? Eu quero redimensionar ela está muito grandona, né, na nossa planilha. Eu vou chegar aqui na pontinha esquerda, aqui no vértice esquerdo superior, ok? Eu poderia chegar no outro vértice, no vértice direito, enfim, só como exemplo aqui didática para você, eu vou clicar, vou pressionar aqui na verdade, nesse vértice esquerdo, nessa bolinha aqui esquerda superior, vou pressionar e vou arrastar, ó, arrastar um pouquinho para cá, para poder diminuir. Aí repara que ela desceu um pouquinho, eu vou pressionar e subir ela mais um pouquinho. Tranquilo? Então, tá aqui a nossa imagem, eu vou diminuir mais um pouquinho, pode ser, vou pressionar aqui também no canto esquerdo superior, vou pressionar e vou diminuir, repara que agora sim ela está num tamanho um pouco mais interessante, está aqui inserida a logo da Atuar Cursos da nossa empresa aqui desse canal que você está acompanhando. Beleza? Então, para inserir uma imagem é tão simples quanto isso, para você poder mover é tão simples quanto você pressionar, recomendo sempre você pressionar mais ou menos no centro da imagem, só para poder facilitar, senão você pode pressionar aqui no cantinho sem querer, ó, e ficar fazendo esse movimento aqui, ó, de desformatar ela. E aí isso não é legal, eu vou apertar um Ctrl Z só para poder voltar para o formato de origem.
tranquilo? Então, a gente aprendeu sobre como inserir, como manusear uma imagem, como ajustar aqui o posicionamento, né, o redimensionamento dela. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender agora a inserir formas dentro das nossas planilhas, tranquilo? Então, bora aprender a inserir formas. Ó, como é que a gente vai inserir uma forma, que é o primo da imagem ali dentro do Excel? Eu estou aqui na guia página inicial agora, eu vou clicar na guia inserir, depois eu vou clicar na guia ilustrações, na mini guia aqui nesse botão, melhor dizendo, ilustrações, show, dentro da guia inserir, e agora eu vou clicar em formas, tranquilo? E aí quando eu clico em formas, olha só, o Excel me dá várias opções, várias opções para eu poder inserir. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui em formas básicas e vou clicar aqui nessa elipse, né? Quando eu passo o mouse sem clicar ainda, ele me mostra que isso aqui é uma elipse. Vou clicar aqui e assim que eu clico nessa elipse, olha como é que o meu mouse ficou. Ele ficou no formato de uma cruzinha preta, né? Justamente para eu poder inserir aquela forma. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pressionar, não vou soltar o meu mouse, eu vou pressionar e vou arrastar ela. Ó, vou arrastar ela um pouquinho aqui para o lado. Ainda não soltei o meu mouse. Quando eu achei que ela já atingiu o tamanho que eu desejo, eu vou soltar. Repara que assim que eu solto, né, o Excel carrega um pouquinho e ele já aparenta que já mostra a nossa forma inserida. E, cara, para a gente poder ajustar o posicionamento dela, mesmo o formato da imagem, né? Só eu chegar aqui, clicar mais ou menos no centro, pressionar e manusear ela aqui ao longo da nossa planilha, tranquilo. E para eu poder ajustar o tamanho dela, só eu chegar aqui em algum vértice, pressionar e arrastar um pouquinho para cá. De boa, aprendemos a inserir imagem, aprendemos a inserir formas, vimos que são conceitos que são super visuais para as nossas planilhas, por exemplo, colocar a logo da nossa empresa aqui, ou colocar, por exemplo, isso aqui como um fundo de um indicador dentro do nosso dashboard. Eu poderia colocar depois um valor aqui, por exemplo, de um indicador de faturamento vendido ali, faturamento realizado dentro de um determinado mês, e, cara, colocar essa forma aqui como fundo do indicador, colocar preenchimento, alterar o preenchimento dela, e assim vai. Então tem várias funcionalidades, mas outro recurso que eu quero super te mostrar aqui é o seguinte, não sei se você reparou que se eu chegar aqui no vértice, aqui bem na pontinha dessa forma que a gente inseriu, pressionar e arrastar, olha como é que ela perde a dimensão dela. Ela para de ficar bem circular e fica uma elipse, né? Ela perde todo o tamanho, a proporção dela. Então eu não consigo, caso eu queira ajustar aqui só o tamanho, regular certinho. Para isso, o que a gente vai aprender agora? São dois atalhos muito interessantes para a gente poder manusear as nossas imagens e as nossas formas. Repara que se eu chegar aqui nesse vértice e pressionar e arrastar sem pressionar mais nada, né? Só usando o meu mouse e arrastar para dentro, ó, olha como é que ela fica. Ela perde todo o formato circular ali que ela tinha inicialmente. Porém, se eu chegar aqui no vértice, pressionar o Shift, a tecla do teclado Shift, tranquilo. Se eu pressionar essa tecla Shift e depois pressionar o meu mouse, ele agora está ajustando o tamanho da minha elipse, mas ele está mantendo perfeitamente a nossa proporção aqui, né? Em termos de ajuste, não está ficando desfigurada aqui. O tamanho ela se mantém circular. Ele só está mexendo o nosso tamanho. Aqui está um pouco menor, aqui está um pouco maior. Mas a todo momento ela consegue ficar circular. Tranquilo? Então eu estou pressionando com o Shift aqui no meu teclado e estou arrastando aqui com o mouse, ó, esse movimento. Tranquilo? E aí se eu soltar, ela diminuiu o tamanho da nossa elipse, mas ela conseguiu se manter circular. Tranquilo? Então se você pressionar com o Shift e arrastar em algum dos vértices, ela vai sempre manter aquela proporção. E o outro atalho que eu quero passar para você aqui no mundo das imagens e das formas é o seguinte, se eu chegar e clicar aqui na nossa forma, eu estou selecionando ela. Se eu clicar fora, eu paro de selecionar. Mas se eu clicar nela agora e depois apertar o Ctrl, show, eu só cliquei uma vez e parei de clicar. Agora eu estou pressionando o Ctrl, essa tecla aqui no canto esquerdo inferior do seu teclado. Estou pressionando o Ctrl. Se eu pressionar e arrastar para o lado, eu estou copiando, eu estou criando outra forma. E aí, se eu tirar o mouse e depois soltar o Ctrl, repara que eu simplesmente copiei aquela forma. Ou seja, ao invés de ter que ir lá inserir formas, inserir a forma que eu quero, eu simplesmente pressionei o Ctrl, pressionei o mouse, né, cliquei em cima da forma, arrastei para o lado. Vamos fazer mais uma vez? Vou clicar aqui nessa forma, vou apertar o Ctrl, vou pressionar o Ctrl, não vou soltar, meu dedo aqui está no Ctrl, show. Agora, com a minha outra mão, eu vou pressionar a forma, vou arrastar para onde eu quero colocar essa outra imagem e vou primeiro soltar o mouse e depois eu solto o Ctrl. Olha que legal, a gente está inserindo várias formas de forma super fácil aqui na nossa planilha. E isso também serve para a imagem. Se eu chegar aqui na imagem, clicar na imagem, depois pressionar com o Ctrl,
arrastar a imagem sem soltar o Ctrl. Repara como eu já dupliquei, né? Eu copiei aqui uma nova imagem, ok? Idêntica, em proporção aqui à imagem anterior. Agora, se eu soltar o mouse, depois soltar o Ctrl, olha como a gente inseriu outra logo de forma super fácil, de forma super eficiente aqui na nossa planilha. Curtiu? Você sabia dessa do Shift e do Ctrl? Super interessante, né? E para poder fechar, assim como a gente aprendeu o Shift sobre a proporção ali das nossas formas e imagens e o Ctrl sobre copiar, pensa comigo. Se eu apertar o Shift e o Ctrl ao mesmo tempo, o que será que vai acontecer? Ctrl Shift pressionado, estou pressionando agora a imagem com o mouse e estou arrastando. Olha que interessante. Fazendo dessa forma, com o Ctrl e o Shift pressionado e pressionando a imagem ou a forma, ok? Repara que ele está me deixando copiar aquela imagem, mas ele está só me deixando ficar numa determinada linearidade aqui, ó. Ele não me deixa ir para baixo ou para cima. Repara que eu tenho que forçar um pouquinho, ó, para poder ir para baixo, mesmo assim ele não está me deixando. Ou seja, eu só consigo manter ali a mesma linearidade, né? O mesmo posicionamento ali em termos de linha daquela imagem. Isso é muito interessante. Se eu soltar o meu mouse, soltei o Ctrl e o Shift, ele está na mesma linha daquelas outras duas imagens, né? Essa imagem está na mesma linha ali, no mesmo alinhamento daquelas outras duas imagens. Então, cara, o Ctrl e o Shift juntos, eles permitem a gente copiar uma nova imagem, e só que ao invés de só copiar, ele me permite copiar e mantendo o alinhamento daquela outra imagem ou outra forma que eu estou copiando. Então, o que eu vou fazer para a gente poder finalizar essa aula aqui? Vou apagar esse aqui, vou apagar esse aqui, vou apagar esse. E agora, para poder selecionar os dois juntos, o que eu posso fazer? Selecionei essa forma aqui, depois vou pressionar o Shift e vou selecionar a segunda. Olha que interessante, o Shift também permite isso. Então, de novo, cliquei nessa aqui, quero apagar uma segunda imagem ou forma. Cliquei nessa daqui, pressionando o Shift. Tranquilo? Apaguei esse cara aqui. E agora, o último exemplo é, pressionando o Ctrl e o Shift, eu vou copiar essa forma aqui, só que mantendo o alinhamento em relação à primeira. Fechou? E aí, quando eu solto primeiro o mouse e depois as teclas, ele conseguiu me gerar uma nova forma, mas mantendo o alinhamento da forma anterior. Você curtiu essa aula aqui? Tentei te passar o máximo possível aqui sobre inserir imagem, formas e muito mais, né? A gente falou de Ctrl, de Shift, dos dois misturados ali para você poder melhorar a tua eficiência ali, inserindo esses dois belos recursos para deixar as suas planilhas ainda mais chamativas ali dentro do mercado de trabalho para te tornar uma pessoa diferenciada ali. Fechou? Espero de coração que você tenha curtido e até se você realmente tiver curtido, deixa o teu comentário aqui. Ele é muito importante para que eu possa ter estímulo de produzir novas e novas aulas com conteúdos como esse e ainda melhores. Tranquilo, então? Posso contar contigo? Deixa seu comentário. Pô, didática legal, curti a aula, ou me dá sugestões de temas para eu poder gravar e assim vai. Tranquilo? Ó, te vejo numa próxima aula. Espero que você tenha curtido e forte abraço.